Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão bem, irmãos? Como é que prega depois disso? Oh, Pai, que maravilhoso! Esse culto já começou maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Deixa eu respirar. Aleluia! Irmãos, vocês estão vendo o tamanho dessa barriga, né? Daqui a pouquinho eu vou tirar minha licença maternidade. Mas o pastor falou comigo, dá tempo ainda de te pôr na escala. Falei, pastor, não só dá, como eu preciso entrar na escala. Porque eu ainda tenho uma missão a cumprir antes de tirar esse período de férias, entre aspas. E eu preciso falar para vocês, porque Deus me deu uma visão a respeito de algo e eu preciso compartilhar isso com vocês. Amém? Vocês estão prontos? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graça por esse tempo. Obrigado por esse período onde nós estamos reunidos em seu nome, Pai, para ouvir a sua palavra, ouvir a tua instrução, ouvir a tua voz, a tua direção, aquilo que você deseja fazer nas nossas vidas, aquilo que você tem para nos nortear, para nos inspirar, para nos colocar nesse lugar de movimento, de crescimento, Pai, para podermos produzir todos os frutos que você espera de nós, Pai. Nós abrimos o nosso coração para que o teu Espírito Santo ministre todas essas verdades dentro de nós, Pai. Nós declaramos que nós não sairemos daqui da mesma maneira como nós entramos, mas nós sairemos daqui ainda mais inspirados, ainda mais afogueados, ainda mais apaixonados pela tua obra, pelo teu amor, pelo teu Espírito, pela tua salvação, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 15? Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, que eu acho que ela vai ser melhor para a gente compreender esse texto, tá? João, capítulo 15, nós vamos ler do 1 ao 11. Posso ler? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como um ramo só dá uvas quando está unido à planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, será jogado... Espera aí que eu perdi aqui. 6? Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Aleluia! Queridos, a visão que Deus me deu, pode colocar a imagem, por favor. Foi dessa linda planta aqui. Vocês já ouviram falar de bonsai? Amém? Aqui ela está bem grande, mas geralmente ela é cultivada e ela é bem pequena. Aqui já está o título da mensagem, glória a Deus, você já entendeu, mas eu vou te explicar o porquê. Eu estava sentada, orando,
despretensiosamente, o Senhor fala com a gente de todas as formas, não é assim? E eu tive essa imagem, eu falei, o que é isso? Uma bonsai. Eu amo bonsai. Eu acho lindo. Só que eu não tenho o hábito de cultivar plantas na minha casa, porque elas, infelizmente, elas vêm a óbito. Ou elas morrem afogadas, ou elas morrem de sede. Então, eu não tenho, porque não dá certo. Não dá certo. Então, a gente viu o quê? Com uma imagem bonita aqui para vocês. Eu podia trazer uma bonsai, mas a gente trouxe uma imagem bonita. Gente, essa bonsai foi exatamente isso que eu vi. Tem vários tipos de formatos dessa árvore. Mas eu não sei se você sabe, eu vou te dar algumas informações sobre isso. Mas bonsai, ela na verdade é uma arte, não é uma planta específica. Ela é uma arte de origem japonesa. E ela é um conjunto de técnicas de cultivo de árvores em vasinhos de planta. Vocês já perceberam que elas ficam num vasinho raso assim? E é bem bonitinho, eles colocam umas graminhas, fica bem fofinho. Eu acho lindo. Mas tem um pequeno detalhe. Não pode ser qualquer tipo de planta. Não pode ser folhagens, por exemplo. Tem que ser uma planta que seja uma árvore. Porque ela precisa ficar dura, para que ela possa ser moldada através dessas técnicas e dessas artes que os japoneses usam, para poder moldar ela e ela ter esses formatos bonitos. Você já viu como ela tem esses ramos bem formados? É uma coisa que você fala, nossa, parece que foi modelado. E de fato foi. Porque essa é uma técnica de cultivo do bonsai. Amém? Agora, quando eu estava meditando sobre isso, eu tive que me informar um pouquinho mais sobre esse tipo de técnica, de arte, para eu poder entender aonde Deus queria chegar conosco. E a grande revelação que Deus me deu a respeito desse assunto, queridos, é que nós precisamos desenvolver o potencial que Deus colocou dentro de nós. E por que a visão de um bonsai? Porque ela aparentemente está toda bem formada. Alguns bonsais, elas até dão frutos. Não é assim? Você já viu? E às vezes a gente tem aquela impressão de que a gente cresceu em todo o nosso potencial. Mas nós estamos vivendo de forma limitada. Você consegue compreender isso? Quando Deus começou a falar comigo a respeito dessa planta, Ele falou assim, os meus filhos estão vivendo de maneira limitada. Todos os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu confiei dentro de cada um deles, a semente que eu coloquei dentro deles, porque eles estão se acomodando a esse vaso raso. E não significa, queridos, necessariamente o ambiente onde nós estamos, porque você conhece a visão dessa igreja. É criar raízes. Para criar raízes profundas, queridos, nós precisamos estar na terra. E não num vaso. Você entende isso? E quando eu conversei com o Senhor, eu falei, eu gosto de conversar, eu gosto de perguntar, eu gosto de questionar, eu quero entender. Eu falei, Senhor, vamos lá, agora eu quero ir para fundo disso. E Deus me falou que muitas vezes, queridos, nós estamos nos auto-sabotando na nossa própria fé. Por quê? Porque nós não queremos crescer? Muitas vezes nós desejamos esse crescimento. Muitas vezes nós desejamos cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos acomodamos. Nós nos auto-sabotamos. Sabe o que significa autossabotagem? Comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar ou na maneira como você se vê e se coloca diante do mundo. Muitas vezes, queridos, nós estamos colocando obstáculos no nosso próprio crescimento. Seja porque nós temos algum tipo de medo. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu sou tímido, eu sou mais na minha. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor respeita a nossa personalidade. Ele não quer que você se transforme numa coisa que você não é. Mas entenda que Ele nunca vai te deixar num lugar confortável a ponto de que você não cresça. E não se desenvolva. O fato de você ser mais quietinho e ser tímido não significa que você não vai abrir a sua boca e falar do Evangelho, falar de Jesus, testemunhar a respeito dele com ousadia. Você está entendendo isso?
versículo 2 e 3, ele fala assim: todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que eu lhes tenho dado. Sabe, queridos, quando o texto fala sobre isso, sobre nós ficarmos ainda mais limpos, é para que nós possamos dar ainda mais frutos. E sabe o que isso significa? Nos deixar desconfortáveis. Eu acho que muitas vezes a gente olha para o Evangelho e a gente tem aquela sensação, ou uma falsa sensação de que tudo vai ficar lindo, maravilhoso. Nossa, agora é de glória em glória, vitória em vitória. E é desse jeito mesmo, queridos. Mas você sabia que nós precisamos ser podados? Você sabia que você não é perfeito, você está num processo de aperfeiçoamento, que nós precisamos renovar a nossa mente a cada dia? Nós estamos acostumados demais às coisas desse mundo. Nós estamos acostumados demais com o padrão das coisas deste mundo. Nós estamos acostumados demais a ser como nós somos. Mas a palavra nos convida a olhar para a palavra, para Jesus, e enxergar em nós aquilo que nós precisamos crescer, aquilo que nós precisamos ser podados, aquilo que nós precisamos avançar. Você entende isso? O Evangelho não nos coloca num lugar de comodismo. Muito menos de passividade. Pelo contrário, Jesus nos chama para andar com Ele, para fazer as mesmas obras que Ele fez. E de que maneira nós vamos fazer isso, queridos? Nós estamos tão amarrados à nossa própria consciência, à nossa própria reputação, àquilo que vão pensar de mim. Mas isso me deixa desconfortável, Senhor. Mas eu nem sei fazer o que você está me pedindo para fazer. Nós precisamos parar um pouquinho, queridos, de sermos tímidos. Um pouquinho não, a gente precisa parar com isso de uma vez por todas. O Evangelho nos inspira a parar de olhar para dentro e a olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, eu estou dizendo essas coisas com muita propriedade, porque por muitos anos eu vivi presa a mim mesma. Eu olhava para as pessoas que chegavam na igreja, eu via aqueles missionários indo para outros países, cumprindo o chamado, aquilo ardia dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu sinto que eu fui chamada também para outro lugar. E eu falava, mas eu acho que eu nunca vou conseguir chegar em lugar nenhum, porque eu sou tímida, porque eu sou medrosa muitas vezes, porque muitas vezes eu tenho sido passiva, porque eu estou muito comprometida com esse lugar, aonde eu estou confortável. E sabe de uma coisa? Quanto mais íntimo você está do Espírito Santo, menos você vai estar conectado com os seus sentimentos, com a sua vontade. Você vai começar a perceber as coisas mudando. O Espírito Santo começa a te inspirar a fazer algumas coisas que você antes não faria. E aí você começa a ser um pouquinho mais ousado, e você fala, nossa, eu não esperava que eu faria isso. Aí você começa a gostar daquilo. Você fala, uau, que adrenalina gostosa, que coisa interessante. Eu achei que eu nunca ia provar disso, eu estou animado. Parece que o Espírito começa a provocar a gente por dentro, queridos. E a gente começa a se sentir inspirado a sair desse lugar e falar, não, eu quero mais, eu quero provar mais, eu quero fazer mais. O que eu posso fazer, Senhor? Eu me lembro de quantas vezes, queridos, eu ouvia no Rema, vez após vez, não tinha uma aula que eu não saía de lá aos prantos. Eu falava, Senhor, eu preciso me converter de novo, porque eu sou crente há tanto tempo, e eu nunca vivi a totalidade do Evangelho, porque eu sempre fui uma medrosa. Eu nunca ousei crer de verdade e praticar aquilo que eu estava ouvindo. E sabe, queridos, o desejo de Deus é que a gente saia desse lugar.
Se nós estamos sendo podados, sim, é desconfortável você perceber que ai, que coisa, eu estou sendo confrontado, estão me falando que eu estou errado nisso, ou que eu preciso melhorar naquilo. Sabe, a convivência dentro da igreja nos aperfeiçoa de uma maneira tão poderosa. Nós somos lixados, nós somos podados uns pelos outros. Tem pessoas que às vezes não têm muito estômago para lidar com isso, porque elas ainda não entenderam que essa poda é necessária. E aí ficam sofrendo. Ah, porque falou assim comigo? Eu não gostei do jeito que falou. Sabe de uma coisa, queridos? Eu por muitas vezes fui a pessoa que não falou da maneira mais doce. Eu não fui em alguns momentos a pessoa mais compreensiva. Mas alguém mais maduro que eu teve paciência comigo. Me ensinou. E através desse ensinamento eu fui podada pela palavra. E hoje eu tenho mais sabedoria. Eu falo com mais sabedoria, com mais amor. E eu posso ser essa pessoa na vida de alguém. Você entende isso? O Senhor está nos convidando para esse tipo de poda. Aonde você é podado, você aprende e você replica. Aonde você cresce e você recebe poda em coisas diferentes. Porque você está em processo de amadurecimento e de crescimento. O seu caráter está sendo podado, a sua maturidade está sendo moldada no Senhor. E isso é maravilhoso, queridos. É por isso que nós precisamos estar juntos, unidos. Uns com os outros e nós unidos em Cristo. Porque é nesse lugar que nós vamos crescer. Aleluia. Tem um versículo em Efésios 4:1, eu vou ler na versão NVI. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sabe por que eu peguei esse versículo? Porque nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Quem estava aqui nesses dias do Firmes da Verdade? Levanta a mão bem alta. Glória a Deus, a grande maioria. Quem não estava, por favor, queridos, por favor, assista no YouTube. Como foi rico ouvir a palavra nesses dias. A nossa mente foi renovada, nós abrimos os nossos olhos espirituais para compreender ainda mais quem nós somos, para reafirmar essas verdades dentro de nós. Amém? E eu lembro que o Samico, ele leu esse versículo, Tiago Samico. Ele falou assim, nós precisamos viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Nós precisamos entender em primeiro lugar quem nós somos em Cristo. Quando nós entendemos isso, queridos, é como se fosse uma cascata de acontecimentos na nossa vida espiritual. Porque nós entendemos quem Cristo é, o que Ele fez por nós, quem nós somos nele, nós podemos olhar para o chamado, para a vocação, para toda a nossa caminhada daqui para frente. Crescer, avançar, viver em justiça, em santidade, de glória em glória. Você entende isso? E quando o texto fala de nós vivemos de modo digno, é porque nós não podemos nos acovardar diante dos desafios. Nós precisamos desejar esses desafios. Eu vou te dar um exemplo prático. Tem muitas pessoas que falam assim, eu já ouvi, tenho amigos que não querem ter filhos, ok? Cada um com a sua opinião, com as suas vontades. E todo mundo fala a mesma coisa, filho dá trabalho. Eu falo, ok. Não vou negar que dá trabalho. Mas se a gente, eu vou falar por mim, tá bom? Você pessoal com você. Se eu não tivesse tido a minha primeira filha, eu nunca teria saído desse lugar onde eu estava muito focada no meu próprio umbigo. Nos meus próprios desejos. Nas minhas próprias vontades. Naquilo que eu desejava realizar, viver. A minha filha me fez olhar para mim, porque ela estava o tempo todo aprendendo com tudo o que eu fazia.
E de repente ela replicava uma coisa que não era legal, e eu falava, meu Deus, eu não achei que isso seria um problema. E a gente começa a ter que se corrigir, se ajustar. Porque a gente quer ser um bom exemplo, não é assim? Você sabia que no reino de Deus não é diferente? Para que outras pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas, nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos ser bons exemplos. Nós precisamos inspirar. Nós precisamos estar no caminho. Queridos, isso está ardendo no meu coração e você precisa entender isso de uma vez por todas. Deus não nos chamou para esquentar cadeira de igreja. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, sermos ministrados por ela, sermos confrontados por ela, para que nós possamos crescer no nosso caráter, na nossa vida espiritual, renovar a nossa mente e produzir frutos eternos. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você não recebeu qualquer vida, qualquer tipo de vida. Entenda, você foi retirado de um reino de trevas, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos transportou para o reino da sua luz, nos justificou nele para que nós pudéssemos ter uma vida completamente diferente, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos provar daquilo que Deus fez lá no Éden. Tudo foi restaurado, queridos, mas a nossa mente precisa mudar para que a gente possa provar disso tudo. Senão a gente vai ser sempre religioso, fica, ai, será que Deus quer? Não é assim. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz por nós. Foi para que nós vivêssemos a totalidade da vontade dEle nas nossas vidas. Entenda, se isso te confronta, que bom, porque você está sendo podado. Amém? No versículo 4 e 5, ele fala assim, continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Aleluia. Sabe, queridos, estar unidos com Cristo é a garantia que nós vamos dar frutos. Nós precisamos acabar com essa mentalidade, essa cultura dentro da igreja, de que se nós congregamos está bom. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa entender o que é oração, o que é jejum. Parece que nós perdemos essas práticas, parece que a gente não sabe mais nem o que é jejum, está errado. Está errado. Nós precisamos colocar a nossa carne no lugar. Sabe? Quando eu estava grávida da Lívia, eu não sabia que eu estava grávida. E eu estava fazendo jejum. Eu falei, parece que não está funcionando. Porque eu estou passando muito mal. Por que é isso? E aí eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, agora tudo faz sentido. Aí você deve estar se perguntando, poxa, grávida não deve fazer jejum, né? Realmente. Mas aí eu fui me informar. Como que eu posso fazer? Conversei com a minha amiga nutricionista. Ela falou assim, olha, você pode pular uma refeição, depois você volta, tal. Falei, ok. Então eu já sei o que eu vou fazer. O Vitor leva a Nalu para a escola. Eu falei, essa é a hora. Eu pulo essa refeição, me consagro ao Senhor, tenho meu tempo com Ele. E eu continuo na prática do jejum. Eu estou te falando isso, sabe por quê, queridos? Porque nada para nós deve ser uma desculpa para o nosso não crescimento espiritual. Nós precisamos sim nos dedicar. Nós precisamos crescer. É desconfortável. Mas nós precisamos desejar esse crescimento. Senão nós nunca vamos sair do mesmo lugar. Quando nós estamos cada vez mais conectados com Cristo, cada vez mais conectados com o Espírito Santo de Deus, cada vez mais nós somos inspirados. Cada vez mais nós ficamos mais apaixonados.
cada vez mais parece impossível sair desse lugar de comunhão, de intimidade, porque a gente descobre que esse é o melhor lugar que existe. Eu com Ele comigo, Ele ministrando ao meu coração. Oh, queridos, nós precisamos entender o Evangelho ao qual nós servimos. Você está entendendo isso? Em 2 Coríntios 1, vou ler na versão da linguagem de hoje ainda, vou ler o versículo 21 e 22, diz assim: pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. E já em João 14, no 12 a 14, diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que me pedirem em meu nome. A palavra fala que o selo do Espírito foi colocado em nós. A própria vida de Deus habita dentro de nós. Nós não estamos sozinhos, não estamos largados. Nós estamos cheios de toda a vida de Deus, de toda a capacidade de Deus. Todo o poder de Deus já está pronto para manifestar todo o poder, todo o amor, toda a bondade, salvação e justiça. Mas sabe de uma coisa, se nós não entendemos que estamos unidos com Cristo, nós vamos nos intimidar. Mas se nós estamos unidos com Cristo, nós vamos confiar no Espírito Santo, que habita dentro de nós, que nos guia, que nos inspira. Nada mais nos para, queridos. Porque nós olhamos e nós falamos: eu sei que o poder de Deus está disponível para fazer as obras que Cristo fez e ainda maiores. Aí você deve estar pensando: mas eu não estou vivendo essas obras maiores. Ainda. Se você está crescendo, você vai provar disso. Como o Samico falou, eu não me esqueci disso. Não é de um passo a outro passo, é de glória em glória. Queridos, nós precisamos nos mover nos dons. Nós precisamos estar tão inspirados pelo Espírito, que a gente já não se acovarda, a gente já não tem mais medo. A gente fala: Jesus, o que você quer que eu faça? Eu sou instrumento nas tuas mãos. Mas eu era tímido, agora eu não sou mais, porque o Espírito Santo de Deus me inspira. E aonde Ele fala para ir, eu vou. O que Ele me mandar dizer, eu falo. O que Ele me mandar fazer, eu faço. Isso é a convicção de que nós estamos unidos com Ele. E farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus, queridos. Porque esse poder foi dado à igreja. E sabe de uma coisa? O desejo de Deus nessa noite é provocar você aí, na sua cadeira hoje, é provocar você a olhar para dentro de si e falar assim: eu preciso crescer, eu preciso parar de me olhar como uma plantinha bonita e pequena e entender todo o potencial de crescimento que Deus colocou dentro de mim. Sabe quando a palavra fala sobre nós produzirmos frutos, você já viu uma semente de mostarda? Você já viu uma semente de mostarda? Ela é minúscula. Você está vendo isso aqui? Não, né? Porque não dá para ver. Ela é pequena demais. Mas você sabia que uma semente de mostarda, quando ela cai na terra, ela morre, ela frutifica, ela começa a produzir o seu brotinho, crescer, 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 crescer. Ela pode chegar até 3 metros de altura. Uma semente desse tamanho. A parábola fala sobre, e compara ela com a fé. Mas sabe de uma coisa, eu gosto de pensar sobre esse texto, para pensar um pouco mais a respeito de todo o potencial que existe de crescimento numa pequena semente. Algo foi colocado dentro de mim e de você. Mesmo que pareça uma semente bem pequena, você precisa entender o potencial de crescimento que existe dentro dela.
e permitir que ela caia no solo do seu coração. Você precisa regar com a palavra. Você precisa regar com a fé. Você precisa regar com orações, com declarações de fé. Para você ver essa semente crescendo, crescendo, crescendo. E você entender todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Queridos, muitas vezes nós não estamos vivendo todas essas coisas e a totalidade da vontade de Deus para a nossa vida, porque nós estamos nos olhando muito pequenos. Nós podemos estar Sabe quando você tem um contentamento em olhar e falar, nossa, que bonito. Eu estou bonita, não estou? Ó. Não estou tão grande ainda, mas estou legal aqui, no meu vasinho. Estou crescendo, tá? Tô crescendo bem pouquinho. No reino de Deus não é assim. Você precisa entender que você serve a um Deus grande. Que a visão de um Deus grande também é uma grande visão. Também é um grande plano. E Ele te chamou para que você seja ousado o suficiente, não somente para crer, mas se envolver com essa grande obra. E entender que você não está sozinho nessa. Que Ele te capacitou. Ele não somente colocou o Espírito Santo dele dentro de mim e de você, como Ele também nos habilitou com ferramentas para que a gente possa cumprir todo o chamado que Ele colocou na nossa vida. Então você pode estar pensando, mas eu não sei como vai ser. Tá tudo bem. O importante é que você não se intimide, mas acredite no potencial da semente que existe dentro de você. Porque ela vai crescer, ela vai crescer. Ela vai crescer, ela vai se tornar uma grande árvore, cheia de folhas, cheia de flores e cheia de frutos. Para produzir sombra para aqueles que precisam de descanso. Para produzir folhas para aqueles que precisam de remédio, para produzir frutos para aqueles que precisam de alimento. Queridos, Deus colocou um potencial dentro de mim e de você, para nós manifestarmos a glória dEle, o reino dEle, porque nós somos embaixadores desse reino. Então nós precisamos parar de pensar pequeno, e entender todo o potencial que Deus colocou dentro de nós para crescer, para avançar, para cumprir o chamado dEle nas nossas vidas, amém? Colossenses 1, 10, eu vou ler na versão NVI. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Nós precisamos despertar para esse crescimento de uma vez por todas. Se Ele nos fez dignos, por que nós estamos impedindo o crescimento? Alô? Aleluia. O Espírito Santo deseja nos inspirar, queridos, a romper com essas barreiras dentro de nós. Com todas essas crenças limitantes, com todos esses pensamentos de eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Para de pôr empecilhos naquilo que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Se você não pensar como Deus pensa a seu respeito, de fato você nunca vai viver nada de tão grandioso, ou de espetacular, ou de incrível. Você nunca vai aproveitar de nada. Mas quando nós decidimos crer, nós nos posicionamos, nós aceitamos a correção, nós entendemos que estamos unidos com Cristo, e entendemos o potencial da semente que Ele colocou dentro de nós. Queridos, nós desfazemos as obras do diabo. Isso precisa começar a arder dentro de mim e de você. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós não temos tanto tempo assim para querer viver a vida do nosso jeito e tentar cumprir com o chamado e a obra, as coisas de Deus ao mesmo tempo.
Não dá para uma coisa ficar militando com a outra. Você está entendendo isso? O melhor que nós podemos fazer, queridos, é nos render. Porque é nesse lugar que nós encontramos alegria e satisfação. Olha o que ele fala no versículo 11. Ele fala assim: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não tem nada mais frustrante do que você começar a fazer alguma coisa que você achou que seria bom para você e falar assim: ai, que ruim. Estou cansada, não quero mais. Você fala: eu vou me dedicar. Agora eu cansei. A melhor coisa é quando você começa algo, você fala assim: uau, como isso está sendo bom para mim? Como isso está sendo prazeroso? Eu posso comparar isso a um exercício de academia. Sabe por quê? Você começa pensando no quê? Saúde. Uhul! Vou ficar mais saudável, vou ficar mais forte, vou treinar meus músculos. Chega de dor nas costas. E aí você começa a fazer academia. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um treino. Irmãos, eu morava no 4º andar e era escada. Eu não quero nem imitar para vocês do jeito que eu andei, que eu subi aquelas escadas aquele dia. Mas o Vitor só ria da minha cara. Porque eu não tinha força, era mais ou menos assim, ó. Eu não tinha força, eu me puxava para subir. Eu falava: meu Deus do céu, não acaba nunca esses degraus. E sabe de uma coisa? Depois de um tempo, aquela dor foi passando. E aí foi ficando melhor. Falei: nossa, estou me sentindo tão disposta, agora eu subo de 2 em 2. Você entende isso? Muitas vezes parece que vai ser ruim o processo, a poda, mas depois você começa a ver os benefícios. Aleluia. Aleluia. Em Salmos 1, no versículo 1 diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você precisa entender que nós precisamos estar unidos com Cristo, ser podados por Ele, para que nós possamos crescer e dar frutos. Aleluia. Eu entendi, queridos, eu entendi que Deus estava querendo nos tirar desse lugar de estagnação, para nos pôr num lugar de movimento, onde nós começamos a andar e dar um passo atrás do outro, para que nós possamos compreender o que Deus está fazendo na nossa vida. É um processo individual, não vai ser igual para mim, não vai ser igual para você, mas todos nós precisamos estar crescendo. Todos nós precisamos ser podados. Todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. E a palavra fala que essas pessoas sempre crescem, dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Nós precisamos sair, queridos, desse lugar de estagnação. Nesses dias dessa conferência da... esqueci o nome agora, Firmes na Verdade. Ele falou o seguinte, acho que foi o Samico também, ele disse assim: a unção, ela tem o papel de trazer qualquer anomalia para o centro da vontade de Deus. Eu vou repetir. A unção tem o papel de trazer qualquer anomalia para o centro da vontade de Deus. E a unção de Deus está disponível aqui. Tudo aquilo que está desalinhado vai se alinhar essa noite. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Se estava muito confortável para você até aqui, você vai entender que esse desconforto ele era necessário para o seu crescimento. Ele era necessário para te confrontar, para te fazer sair desse lugar de comodismo, para te fazer parar de pensar que isso é bom, porque não é.
A vontade de Deus para a nossa vida é um verdadeiro crescimento, desenvolvimento. Todos os dias, de glória em glória, de vitória em vitória, todos os dias, um processo de renovação da nossa mente. Queridos, nós estamos num bom lugar, você precisa entender isso. O lema dessa igreja é criar raízes, crescer e frutificar. Sabe, eu me lembro que quando Deus me falou que eu viria congregar nessa igreja, eu falei, Senhor, acho que é melhor não. Para quem não sabe, o pastor Lucas é meu cunhado. Eu o amo de paixão. Mas a gente tem uma personalidade que às vezes a gente se estranhava às vezes. Mas a gente sempre se amou. E eu falava, como vai ser isso? Na igreja, como é que eu vou conseguir me submeter a ele? Isso vai ser um desafio enorme para mim. Mas sabe de uma coisa? Foi e tem sido leve. Foi rápido. Foi fácil. Me submeter. Amar. Honrar a unção. Me pôr debaixo dessa unção que me podou. Quantas vezes eu falei para ele, eu estou com medo de cumprir o meu chamado. Eu nunca ouvi de vocês algo diferente de eu acredito em você. Não tenha medo. Sabe, queridos, nós precisamos estar rodeados de pessoas que creem em Deus de verdade, que amem ao Senhor de verdade e que acreditem em nós também. Eu muito provavelmente não estaria onde eu estou no meu crescimento com Deus se não fosse através da vida de vocês. E eu preciso honrar vocês. Eu preciso honrar a unção que está sobre a vida de vocês. Uma unção que me confronta, que me tira do meu lugar de conforto, que muitas vezes disse para mim palavras duras, mas que me fizeram crescer, e que nunca deixou de acreditar em mim. Obrigada. Camila sempre foi a minha maior inspiração. Eu falei, que mulher de Deus, profeta, eu quero ser como ela. Tão sábia, tão cheia do Espírito. Como eu sou grata a Deus pela vida de vocês, por ser pastoreada por vocês. Me fez parar de olhar para mim como uma pequena bonsai bonitinha e entender todo o potencial de crescimento que existia dentro de mim. Vamos orar por eles? Você pode estender sua mão para cá? Nós precisamos honrar a vida desse casal. O Paulo, já muito inspirado pelo Espírito, já começou a fazer isso nessa noite. Mas você pode levantar suas mãos para cá e render graças ao Senhor pela vida desse casal. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo, um novo tempo na vida dessa igreja, de um maior crescimento, de um avanço, de rompimento, não na igreja em si, mas em você, em mim, para que nós possamos crescer e dar frutos. Pai, eu te rendo graças pela vida desse casal que foi enviado até esse lugar, Pai, para que nós pudéssemos ser afetados pela unção que está sobre a vida deles, Pai. Obrigado por tanta ousadia, por tanta coragem, porque eles decidiram crer nas Tuas palavras, nas Tuas promessas, no Teu chamado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eles decidiram, Senhor, deixar para trás para cumprir o Teu chamado e o Teu propósito. Como nós somos gratos pela vida deles, nós somos gratos pela entrega deles, porque eles deram tantos frutos que tem servido de alimento para nós, que tem nos inspirado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo coisas grandes em você, por causa da decisão desse casal de vir para esse lugar, de trazer mudança para esse lugar, de
acreditar naquilo que você tem como plano e como propósito para as vidas das pessoas dessa cidade. Obrigado, Senhor, porque nós estamos debaixo de uma grande visão, porque nós estamos envolvidos em uma grande obra, e nós não vamos nos distrair, Pai, mas nós vamos crescer, nós vamos avançar, debaixo de uma liderança forte, debaixo de um casamento forte, bem alicerçado no Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque através da vida dele, nós estamos provando de grandes coisas, e nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós não vamos, porque existe uma unção de rompimento na vida deles. Essa unção nos toca, essa unção nos move, essa unção nos põe em movimento, essa unção quebranta os nossos corações, nos inspira, nos faz olhar para Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por força, por sabedoria, por ousadia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua unção. Obrigado pela tua unção. Obrigado pela inspiração do teu Espírito. Obrigado por uma grande visão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E queridos, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós não podemos sair daqui sem fazer isso. Você precisa animar alguém. Você precisa dizer: ei, acredite no potencial que Deus colocou dentro de você. Você pode sair do seu lugar e orar por alguém, homem com homem, mulher com mulher. Nós precisamos nos encharcar dessa unção, da unidade do Espírito, daquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Nós precisamos estar unidos em Cristo, unidos com Cristo, para cumprir o chamado, o propósito dele nas nossas vidas. Aleluia! Não se intimide, mesmo que você não conheça, vá orar com alguém. Aleluia! Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Oh, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Obrigado, Espírito Santo, porque você tem nos inspirado, você tem nos movido. Obrigado, Senhor, porque você é o Senhor, você é o Rei das nossas vidas. Porque nós estamos aprendendo dia após dia a te honrar, a te pôr no centro das nossas vidas, a entender que você é o Rei nas nossas vidas, que não existe outro Senhor, que o desejo do nosso coração é sim, de fato, cumprir o teu chamado e os teus propósitos na nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos compreender que nós estamos unidos em você, para que haja crescimento da tua igreja. Que nós possamos avançar para desfazer todas as obras do diabo. Que nós possamos nos incentivar a cada dia. Eu não vou me acovardar. Eu não vou me acostumar
fraco esse lugar, mas eu vou romper e crescer, porque eu acredito em Ti, Senhor. Eu confio no Teu chamado, e eu me entrego, eu me rendo, eu me escondo atrás da Tua unção para cumprir, sem medo, sem impedimento, mas inspirado e guiado pelo Teu Espírito. Eu Te entrego tudo que há em mim. Eu Te entrego tudo que existe em mim. Eu Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu Te entrego tudo que há em mim. Eu Te entrego tudo que existe em mim. Eu Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a Ti um bom perfume. Eu quero ouvir só a igreja. Diga isso, Jesus. Jesus, receba o melhor. Receba a mais intensa, que suba a Ti um bom perfume. Que essa seja a sua oração de consagração. Diga isso, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso Te dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a Ti como um bom perfume. Aleluia, nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós consagramos a nossa vida. Nós consagramos os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida. Nós colocamos diante dos Teus pés, Senhor. Porque o desejo do nosso coração não é estar aquém daquilo que Você nos chamou para ser, mas é provar a cada dia do que é andar contigo, do que é crescer, do que é frutificar, do que é sair da nossa zona de conforto, do que é perder a nossa reputação, para que o Senhor seja conhecido através de nós. Obrigado, Pai, pela Tua unção nesse lugar, pela Tua unção capacitadora, por essa unção e por esse óleo fresco, como essa unção do boi selvagem, para romper com tudo aquilo que tenta nos paralisar, para romper com tudo aquilo que tenta nos parar. Não, nós não vamos nos acomodar, nós não vamos achar que é normal, nós não vamos nos acostumar com esse lugar pequeno, mas nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos criar raízes profundas, nós vamos crescer e nós vamos frutificar. Aleluia. Você pode continuar com seus olhos fechados. Eu preciso fazer alguns apelos aqui. Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Se você ainda não fez essa oração, mas você deseja viver essa vida com Deus, unido com Cristo, se você deseja fazer isso nessa noite, você pode levantar a sua mão.
Enquanto isso, querido, você continue orando, continue cantando, continue se consagrando. Não se desconecte do que Deus está fazendo aqui nessa noite.